Seja muito bem-vinda a essa aula e eu quero começar essa aula falando algo importante. Talvez você já tenha ouvido essa frase, talvez não. Por muito tempo eu senti isso na pele, talvez você esteja sentindo também. Passei ali por escolas públicas, por escolas privadas, pela coordenação, fui professora de escola de sala de aula por mais de 10 anos. E nesses 10 anos eu consegui entender que por mais que a gente ame a sala de aula, por mais que a gente goste de desenvolver ali as habilidades das crianças com coisas diferentes, projetos diferentes, infelizmente esse amor, esse apreço que a gente tem pelas crianças, por desenvolver a potencialidade das crianças, esse amor ele não paga boleto. E eu sei que você se doa, eu sei que você prepara a aula, eu sei que você corrige provas de madrugada às vezes, que você se planeja por muito tempo ali na sua aula, mas no final do mês essa conta ela não fecha. O cansaço, ele em muitos momentos ele vence. E o problema é que em muitos momentos você acredita que para você ganhar mais é preciso você trabalhar mais. E isso não é uma verdade. O grande problema não é o quanto você trabalha, é aonde você trabalha. E o sistema tradicional de ensino, ele te ensina exatamente o contrário. Ele te ensina que a sala de aula é o único lugar. E hoje, nessa aula, eu vou te mostrar que não é isso, que é exatamente o contrário. E em primeiro lugar, o que eu acho realmente muito triste é o desperdício do seu talento. Eu quero que você imagine um chefe de cozinha premiado, que ele estudou bastante, que ele se especializou, mas ele está sendo obrigado a trabalhar na cantina da escola. E ele tem que servir ali 400 pratos por hora. E não importa se ele é genial. O importante mesmo é que ele cozinhe rápido e que ele faça grandes quantidades de comida, com um ingrediente às vezes barato, às vezes até sem ingrediente. E você é esse chefe. Você tem pós-graduação, você tem boa didática, você fez e faz vários cursos livres, mas na sala de aula lotada você não consegue ensinar como você gostaria. Porque ali dentro da sala de aula você tem que segurar a disciplina, você tem que atender alunos de diferentes níveis, você tem que seguir ali o cronograma engessado da escola. E sabe qual é o resultado? Você trabalha muito, entrega ali como aquele chefe um prato feito e ainda recebe pouco por isso. E o segundo ponto que eu acho muito triste é a desvalorização do seu conhecimento, de tudo que você é. Pensa comigo, o conhecimento que você tem aí na sua cabeça, ele é valioso, ele muda o futuro de crianças, ele molda habilidades. E para um pai que vê ali o filho fracassando na escola, o seu conhecimento ele é como água no deserto. Ele está sedento, desesperado por ajuda. Só que dentro da escola, o sistema ele te obriga a vender água no deserto pelo preço de água da torneira. Você está entregando ouro, solução de problemas reais, a preço de banana na feira. O mercado de aulas particulares é simplesmente você sair dessa cantina como aquele chefe da escola ali e parar de vender água barata no deserto. Quando você se torna uma professora particular, é como se você se tornasse uma personal chef. Pensando nesse chefe, imagina, se ele se torna um personal chef, ele cozinha para uma família específica, ele resolve o problema deles e cobra um valor justo por essa exclusividade. E pensando naquela pessoa da água no deserto, você passa a vender a água pelo preço que ela vale no deserto. Então a matemática ela é simples. Com 2 ou 3 alunos particulares, pagando o valor justo na sua hora, você ganha o mesmo que um turno inteiro da escola. Você trabalha menos, ganha mais e ensina exatamente como você quer. Essas crianças com dificuldade de aprendizagem, elas existem. Olha ao seu redor, quantas crianças você conhece que precisaria frequentar aula particular. Mas atenção, não adianta você sair daqui agora, nesse momento, e tentar fazer tudo isso com uma mentalidade das aulas particulares apenas como uma renda extra. Porque se você for para o mercado de aulas particulares agindo como uma professora aprendiz, sem ter um contrato, cobrando da forma errada, da forma mais barata possível, só para pegar alunos, com uma didática que é diferente, porque a didática de ministrar aulas particulares
particulares é diferente. Na sala de aula você usa algumas coisas, alguns recursos, até o caderno é diferente. Ali na sala de aula convencional, a gente tem que preparar aula para 40 alunos, 38, 36. Já nas aulas particulares, você atende uma criança, no máximo 4 crianças, então essa preparação para essa aula é totalmente diferente. E lembra da ilustração da água? Se você começar sem a orientação certa, é como se você estivesse vendendo ali a água da torneira no deserto, só que agora na casa dos alunos. Muitas professoras acham que trabalhar com reforço escolar é pegar uma pastinha, ir na casa do aluno, ajudar a fazer ali os deveres de casa e receber algum dinheiro por isso no final. Mas isso não é um negócio. O que eu proponho aqui e o que dá dinheiro de verdade é atuar entendendo exatamente a diferença de reforço escolar, de atendimento pedagógico. Não é só apagar um incêndio ali na hora que o aluno ele precisa de alguém para estudar para a prova, mas é diagnosticar a dificuldade do aluno, traçar um plano estratégico para que ele tenha resultados reais. E nesse momento você deixa de ser aquela professora que ajuda e vira a especialista que resolve. E esse é um caminho real, é um caminho sólido e muitas professoras já trilharam esse caminho e eu tive a honra de ajudar elas nesse processo. Mas ele só funciona se você tiver uma coisa: organização em primeiro lugar. E algo que ninguém te conta sobre começar é que se você não tiver regras antes de ter alunos, você vira refém dos pais. E esse é um erro clássico que começa com muita empolgação, com muita alegria. Você fica muito entusiasmada nesse novo momento. E nesse momento a vizinha ela pede por aulas particulares, você vai e começa a ministrar. O primo, seu primo ali, ele pede desconto, você dá. E sabe qual que é o resultado? O pai, ele desmarca em cima da hora, você não recebe. A família não tem compromisso, falta com muita frequência. O aluno ele não faz a parte dele e o pai te culpa ainda pelos resultados ruins que a criança ela tem. E você mistura ali o dinheiro que você recebe da aula com o dinheiro do mercado e você não consegue ver lucro nessas aulas particulares que você ministra. A aula particular sem estrutura não te dá liberdade, te dá dor de cabeça, te faz perder tempo. E para isso ser um caminho real de liberdade financeira, de liberdade de tempo, de liberdade no planejamento, você precisa se tratar como uma empresa. Você precisa tratar essas aulas como um negócio, mesmo que você atenda na sala da sua casa. Imagina só que você vai a um médico especialista. Você chega nesse médico na hora que você quer? Não, tenho certeza que não. Você paga só se você gostar da consulta? Tenho certeza que não. Você diz para esse médico como ele deve te operar se você precisa de uma cirurgia? Tenho certeza absoluta que não. O médico, ele tem processos a seguir. E é por isso que ele é valorizado. E para você estruturar seu reforço escolar do jeito certo, você precisa montar o seu consultório pedagógico. E para você estruturar o seu reforço escolar do jeito certo, do jeito que funciona, do jeito que dá lucro, você precisa organizar as suas aulas agora como um negócio. Mesmo que seja atendendo online, mesmo que seja atendendo na casa do aluno ou de repente até na sua casa. Isso se baseia em alguns pilares que eu considero muito importante. Um dos pilares que eu considero fundamental é não começar sem ter um contrato. O contrato, ele não é só uma burocracia desnecessária. Ele é como se fosse a roupa do seu negócio. Você tem o costume de sair na rua sem roupas? Você deixa o seu filho, sua filha sair sem roupas na rua? Você vai com a sua mãe, com o seu pai, com algum familiar sem roupa na rua? Não. E é exatamente isso que tem que acontecer com as suas aulas particulares. Você não deve ministrar aulas particulares sem ter um contrato. Esse contrato é quem diz responsáveis. Se você desmarcar 24 horas antes da aula, essa aula ela vai ser cobrada sim. Se a criança ela faltar sem motivo, não vai ter reposição. Sem o contrato, você perde tempo, você perde dinheiro. O contrato, ele traz clareza, é um combinado entre você e a família.
Outro pilar importante é saber e entender como cobrar por suas aulas particulares. Porque se você não cobra um valor para você ter lucro, é melhor você ficar na sala de aula. Lembre-se, você ressignifica vidas, você traz transformação para a vida da criança. E para você ter transformação na sua vida também, você precisa entender como cobrar, quanto cobrar. E R$ 10 não é um valor ideal para cobrar por suas aulas. Um pilar também essencial é a preparação pedagógica. Você não pode chegar na aula perguntando para o aluno: o que temos hoje, qual é o dever de casa, e ficar só por isso. Você precisa entender a diferença de reforço escolar e de atendimento pedagógico para começar, para naquela primeira conversa com a família você saber explicar a diferença dos dois e sugerir para a família ali qual é o melhor atendimento para essa família. E na hora da aula, você vai saber exatamente o que você precisa fazer com aquela criança. Você fez ali no primeiro atendimento uma sondagem diagnóstica e a partir dali você vai poder falar para o responsável: o problema do seu filho é X e nós vamos resolver esse problema dele com esse caminho que eu preparei, estudei e vi que é o melhor para essa criança. Quando você tem uma estrutura organizada, algo incrível acontece. Você trabalha com segurança, os responsáveis ali pela criança, eles vão respeitar o seu trabalho, o dinheiro ele entra no dia certo, as suas aulas elas deixam de ser um bico, apenas um extra para complementar ali a sua renda e vira um negócio real, algo profissional. Pode até virar a sua renda principal. Agora você deve estar pensando o seguinte: Stephanie, eu entendi até aqui, eu quero ser uma especialista, eu não quero ficar no improviso, mas como eu faço para ter uma renda previsível? Como eu garanto que eu vou ter alunos ali todos os meses do ano? Como eu faço para organizar tudo isso? Toda essa estrutura. Agora talvez você pense: Stephanie, eu preciso largar o meu emprego amanhã para começar com aulas particulares? Eu preciso ter materiais caros? Eu preciso ter todos esses jogos e recursos que você tem aqui? E a resposta é não. Você não precisa largar tudo para começar. Eu também, quando eu comecei, eu não larguei tudo. Eu trabalhava por 40 horas e no final da tarde eu realizava os meus atendimentos. Trabalhava das 7h15 às 5h15 e 5h30, 5h30 eu começava os meus atendimentos particulares e parava ali por volta das 7h30, 8h30. Esse foi meu começo. E eu tinha uma demanda alta de alunos. Se eu abrisse turmas até no sábado, ia ter família querendo as aulas. Então é possível fazer essa transição de forma gradual e segura. Eu não quero que você amanhã chegue no seu trabalho e já peça demissão. Você pode sim começar o seu negócio de aulas particulares fazendo um paralelo ali com o seu trabalho atual e ir crescendo aos poucos. E sobre os materiais, você, prof, você já tem tudo o que você precisa. Provavelmente você tem aí uma bolsinha de lápis, de canetinhas, de lápis de cor, você tem folha sulfite, você tem sim alguns jogos e recursos que você provavelmente usava ali com seus alunos. Hoje em dia nós temos meios de pesquisar ali alguns jogos e recursos para fazer reciclado ali, que podem sim te ajudar na sua aula. Então você já tem tudo que você precisa. Nesse momento você não vai fazer dívidas para começar, porque algo importante que você precisa se lembrar é que o pai, ele contrata você pelo seu conhecimento, pela sua postura ali naquela primeira conversa, pelo que ele sente que você pode entregar e não pelos materiais que você tem nesse primeiro momento. Você, mais do que ninguém, precisa acreditar firmemente na sua capacidade. Mas agora vem alguns pontos importantes. Você sabe quanto você deve cobrar para ter lucro? Você tem um contrato pronto para os pais assinarem e evitar que você tenha calotes? Sabia que criar um contrato com a ajuda de um advogado, se você for buscar ali para um advogado para construir um contrato para você, pode custar entre mais ou menos R$600 e R$800? E eu sei disso porque foi R$800 que eu paguei em um momento para revisar um dos meus contratos. E esse é um investimento necessário, mas é um investimento que é pesado para quem está começando. Mas e se eu
te disser que você não precisa gastar esse dinheiro e nem perder noites tentando criar materiais do zero e uma estrutura do zero para começar com as suas aulas particulares, eu estou aqui para te oferecer a solução completa. Eu tenho um treinamento que se chama Reforço Escolar Lucrativo e ele não é apenas um curso, ele é uma estrutura de negócio pronta para você. Ele é baseado em 9 anos de experiência real. E esse treinamento ele é dividido em 4 pilares. Eu acredito ser fundamental para você organizar suas aulas particulares. O primeiro pilar tem os primeiros passos, que é o guia do zero. Ali você entende a diferença de reforço escolar para atendimento pedagógico. Ali tem o verdadeiro passo a passo para você iniciar. Depois do segundo pilar, nós temos o módulo administrativo. Ali você vai aprender a organizar o seu negócio, como burocracias ali de documentos, se você precisa de alvará, todas essas questões eu te ensino nessa parte. Depois nós temos o terceiro pilar, e nesse terceiro pilar tem o módulo estratégia. Ali eu te ensino a divulgar de forma assertiva, tem aulas detalhadas das melhores formas de divulgar e conseguir alunos. Depois vem o quarto pilar, que é o módulo pedagógico. No módulo pedagógico, como eu te falei, o planejamento das aulas particulares, ele é totalmente diferente da sala de aula. Então, ali eu te ensino a planejar uma aula particular que funciona. Ali eu te ensino sobre o planejamento da aula, como essa aula funciona, quanto tempo essa aula deve ter. É um módulo muito completo. E lembra do contrato? Esse contrato, ele vai para você como bônus. Ali tem o contrato editável para você usar e ter segurança, porque esse contrato foi revisado várias vezes por alguns advogados. E só isso já paga o curso inteiro. Além disso, você ganha um e-book de sondagens, um modelo de conversa com a família e outros documentos que são muito importantes para você nesse momento. E eu sei que a realidade de muitas professoras no Brasil é difícil. E é exatamente por isso que eu preparei uma oportunidade imperdível, uma oportunidade única para você não perder esse treinamento que é completo e que é incrível. Você está preparada para ser livre? Você está preparada para deixar de lado as limitações do sistema e transformar a sua paixão em negócio próspero, lucrativo? Se a resposta for sim, eu quero que você clique no botão abaixo e garanta agora a sua vaga e venha mudar a sua história, a sua jornada. Eu te vejo do outro lado.